Oi, queridos do nono ano. Aqui estamos para mais uma aula. Hoje nós vamos fazer multiplicação de radicais. Na última aula a gente viu sobre adição e subtração. E aqui nós vamos continuar. Vamos utilizar adição e subtração. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para multiplicar radicais, então, é que esses radicais para esses radicais, nós utilizaremos as propriedades. Então, para multiplicar radicais de mesmo índice, o que a gente deve fazer? Nós vamos conservar o índice e multiplicar os radicandos sempre que possível, simplificando o resultado. Em outras palavras, você vai multiplicar os de fora com os de fora e os de dentro com os de dentro. Quando você multiplica o de fora com o de fora, o resultado fica fora. Quando você multiplica o de dentro com os de dentro, o resultado fica dentro. Tipo aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 5. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar e verificar, tem o mesmo índice, então vamos multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 2, que vai ficar raiz de 6, e vamos multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 5, que vai dar raiz de 15. Então, multiplica o que tem dentro e deixa dentro, mantendo o mesmo índice. Agora vamos para o exemplo B. Perceba aqui no exemplo B que você tem raiz de 2 vezes 2 menos raiz de 2. Então, nós vamos multiplicar um radical com um número. Quando você multiplica um radical com um número, você repete os dois. Tipo assim, ó, raiz de 2 vezes 2, você vai ter 2 raiz de 2. Percebeu que o número 2 está fora? Ficou fora, a raiz ficou dentro. Menos. Agora temos aqui para multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2. O que vai acontecer então? Isso vai ficar raiz de 4. Isso quer dizer, como raiz de 4 é exata, 2 raiz de 2, eu repito, menos 2. Bem simples assim. Isso aqui é o resultado final. Agora, no exemplo C, vamos verificar que você tem número fora, número dentro, número fora e número dentro. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o de fora com o de fora e vai multiplicar o de dentro com o de dentro. Tipo assim, ó, 2 vezes 3, você vai ter, então você vai ter 6, fora, porque está multiplicando de fora com de fora. Raiz de 2 vezes raiz de 10, isso é raiz de 20. Então, você coloca aqui raiz de 20. Como raiz de 20 você pode simplificar, sempre que possível tem que simplificar o resultado. Repete o 6 que está fora, fatora o 20, que é 2 ao quadrado vezes 5. Isso quer dizer, então, que você vai ter, o 2 vai sair, vai encontrar o 6 lá de fora, então você vai ter 12 raiz de 5. Ó, o 2 saiu, multiplicou o 6 de fora, ficou 12. E o 5, que não pode sair, fica na raiz.
Vamos para o próximo exemplo. Raiz de 12 vezes raiz de 15. Então, multiplica o 12 vezes o 15. O que nós vamos ter? Nós vamos ter 180. Então, você tem a raiz de 180. Agora, a gente precisa simplificar isso daqui. A raiz de 180, fatoramos o 180. Então, nós vamos ter 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3. Deixa eu conferir aqui, ver se está certo. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 6, não. Está errado isso daqui. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar esse negócio aqui e fazer de novo. Então, o que nós vamos ter aqui? Deixa eu fazer aqui, para não errar. Cento e 180, fazendo então a fatoração por 2 vai ficar 90, por 2, 45, por 3 vai ficar 15, por 3 vai ficar 5, e por 5 vai ficar 1. Pronto, agora sim. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Agora tá certo. O 2 e o 3 saem da raiz, então fora ficamos com 6. Raiz de 5. Agora nós vamos começar um novo tipo de exercício. Nós temos uma soma e uma subtração e a gente precisa fazer a propriedade distributiva aqui, ó. Aquilo que você aprendeu ano passado. Raiz de 2 vezes 2, raiz de 2 vezes 2, raiz de 6, raiz de 6 vezes 2 e raiz de 6 vezes 2, raiz de 6. Lembre-se, multiplica o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. Quando você multiplica, por exemplo aqui, quando você multiplica uma raiz por um número, repete os dois. Sempre o número primeiro. Então, nós vamos ficar assim. Raiz de 2 vezes 2, nós vamos ter 2 raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes 2, raiz de 2, multiplica o de fora com o de fora, que fica 2. E o de dentro com o de dentro. Então, raiz de 12. Menos raiz de 6 vezes 2. Então, número com uma raiz, repete o número fora e repete a raiz. Menos raiz de 6 vezes 2, raiz de 6. 2 raiz de 36. Agora eu preciso simplificar
a raiz de 12 e a raiz de 36 é um número exato. Vamos simplificar então a raiz de 12, repetimos os outros. 2 raiz de 2 mais 2 fatorando o 12, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3, menos o 6 não precisa, então a gente repete, menos 2 vezes 6, que é a raiz exata de 36. Vamos colocar fora o que é possível colocar fora. 2 raiz de 2, mais o 2 sai vezes o 2 que está fora, 4 raiz de 3, repete 2 raiz de 6, menos 2 vezes 6, que dá 12. Um detalhe aqui importante, tem outra raiz de 2? Então, raiz de 2 não junta com ninguém. Tem outra raiz de 3? Não junta com ninguém, porque não tem. Tem outra raiz de 6? Também não. Tem outro número sozinho? Também não. Então, o que acontece? O exercício termina aqui, porque você não pode juntar nada com nada. Vamos agora ao exemplo C. A mesma coisa. Raiz de 6, raiz de 2 vezes raiz de 6. Então, nós vamos ter raiz de 12. Só para você entender, deixa eu fazer aqui. Então, a raiz de 2 multiplica pela raiz de 6. A raiz de 2 multiplica pela raiz de 8. A raiz de 3 multiplica com a raiz de 6. E a raiz de 3 multiplica com a raiz de 8. Então, raiz de 2 vezes raiz de 6 dá raiz de 12. Multiplicou dentro com de dentro. Menos, segue as regras de sinais. Raiz de 2 vezes raiz de 8, isso fica raiz de 16. Se você quiser colocar direto aqui a raiz de 16, porque é uma raiz exata, você pode. Mais raiz de 3 vezes raiz de 6, você vai ficar com raiz de 18. E por último, menos raiz de 3 vezes raiz de 8. Então você vai ter raiz de 24. Vamos fatorar o 12. Fatorando o 12, então o que nós vamos ter? 2 ao quadrado vezes 3, menos 4, porque é a raiz exata, mais, fatorando o 18, nós vamos ter 2 vezes 3 ao quadrado, menos o 24, 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 3. Agora, colocando para fora o que for possível colocar. Então, nós temos 2 raiz de 3, menos 4, mais 3 raiz de 2, menos aqui sai o 2. Como o 2 e o 3 não podem sair, você tem raiz de 6. Igual ao caso anterior, não tem nenhuma outra raiz de 3, não tem nenhuma outra raiz de 2, não tem nenhuma outra raiz de 6. Então, o exercício finda aqui. Caso tivesse, você juntaria as raízes. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre produto notável. Você já aprendeu isso no ano passado. Aqui nós temos um quadrado. Tá vendo um quadrado aqui, ó? O quadrado da soma.
E você vai usar as regras que você aprendeu ano passado. Se quiser cantar a musiquinha, você canta, para colocar aqui quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos escrever isso. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é a raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que a gente faz agora? Vamos fazer as potências. 2 ao quadrado vai ser 4. Multiplicação aqui que acabamos de verificar. 2 vezes 2 multiplico de fora, fica fora raiz de 3. Mas, e nesse caso aqui, usando a propriedade dos radicais, quando índice e expoente são iguais, então você pode cancelar, e isso vai ficar apenas 3. Nesse caso, nós temos o 4 e o 3 aqui como número sozinho, estão se juntos os dois. 4 mais 3 dá 7. Como não tem outra raiz de 3, então repete 4 raiz de 3. E o resultado fica aqui. Agora, o outro aqui, nós temos um menos. E aqui tem um quadrado. Isso aqui chama-se quadrado da diferença. Como é que você vai fazer o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, escrevendo isso, quadrado do primeiro é uma raiz. Então, vamos colocar aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora nós vamos fazer as potências. Como índice aqui da primeira raiz, como índice e expoente são iguais, na última, índice e expoente são iguais, você pode cancelá-los. Então aqui vamos ficar com 2 menos, só tem o 2 fora, repete, raiz de 2 vezes raiz de 3, multiplica e fica dentro, porque os dois estão dentro, mais 3. O 2 e o 3 estão sozinhos, não tem raiz neles, então você soma. Então você soma os dois. Então vamos ficar com 5 menos 2 raiz de 6. E você tem, então, esse detalhe aqui, o final. Agora, por último, desse exercício aqui você tem raiz de 8 mais raiz de 5, vezes raiz de 8 menos raiz de 5. Esse produto notável é chamado de produto da soma pela diferença, onde você vai ter o quadrado do primeiro, que é o raiz de 8, menos o quadrado do segundo, que é a raiz de 5. Isso do ano passado, lembrando. Então, quadrado do primeiro, raiz de 8 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que você tem aqui, raiz de 5 ao quadrado. Como índice e expoente são iguais, então a gente corta e temos aqui, então, deixa eu colocar igual aqui, 8 menos 5, sem as raízes, e 8 menos 5 é 3. Então, você tem aqui o resultado do exercício. Vamos agora trabalhar com a divisão de radicais.
leva o mesmo raciocínio, só que você vai trabalhar com a divisão. O que nós temos aqui? Raiz de 40 divididos pela raiz de 5. Aplicando a propriedade dos radicais, o que você pode fazer? O que você pode fazer aqui aplicando a propriedade dos radicais? Então, você vai deixar isso numa só raiz. Faz uma raizona. Então, você pode deixar o 40 divididos por 5. Tudo dentro da raiz. Isso vai ficar, então, igual a raiz de 8. Como dá para simplificar a raiz de 8, você fatora o 8, que vai ser 2 ao quadrado vezes 2. Isso quer dizer, então, que vai ficar 2 raiz de 2. Mesma coisa aqui, raiz de 15 divididos por raiz de 5 na letra B. O que você vai fazer? Vai deixar tudo dentro de uma só raiz. Então, você tem raiz de 15 e aqui embaixo raiz de 5. Divide e deixa dentro da raiz, porque você está fazendo dentro. 15 divididos por 5 dá 3. Como não dá para simplificar, fica nisso daqui. Raiz de 75 divididos por raiz de 3. O que nós vamos ter? Mesma coisa. Deixa dentro de uma só raiz. 75 divididos por 3. Como estou resolvendo dentro da raiz, o resultado precisa ficar dentro da raiz. Isso vai ficar 25. Como é uma raiz exata, você coloca o resultado aqui da raiz exata. Então, isso fica 5. Bem fácil. Também a mesma dica da multiplicação. Na divisão, divide o de fora com o de fora, se tiver, deixa fora. O de dentro com o de dentro, deixa dentro. E aí você vai simplificar o resultado que você obteve. Agora, para terminar essa aula, vamos fazer aqui uma expressão. E essa expressão vai envolver soma, subtração, multiplicação, divisão de radicais que a gente entendeu até agora. Então já sabe quais são as minhas preferidas para a prova, né? Essa expressão. Primeira coisa que você vai fazer, nós vamos fatorar todos os valores que são possíveis fatorar. Dá uma olhadinha aqui, porque eu tenho parênteses. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tem parênteses em cima e tem parênteses embaixo. Você também já pode fazer a regra de sinais aqui para eliminar os parênteses. Eu vou fazer isso enquanto eu resolvo a questão. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Isso. Fatorando a raiz de 32 em cima, o que eu vou ter? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Agora eu já vou eliminar parênteses. Tem um menos fora, então troca o sinal de dentro. Menos 4 repete, raiz de 8, então fatora o 8. 2 ao quadrado vezes 2. Menos vezes menos, para a raiz de 50, menos fora do parênteses, menos a raiz de 50, então vai ficar mais. E aí você vai fatorar o 50, que vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. Então, repetindo aqui, ó, o que eu acabei de fazer? Eu fatorei os números e o menos multipliquei com mais, que deu menos, e o menos eu multipliquei com menos, que deu mais ali. Vai fazer a mesma coisa embaixo. Raiz de 32 já está fatorado em cima, então vou repetir aqui embaixo. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 2 ao quadrado, né? Vezes 2.
menos, já fazendo o jogo de sinais, 18, 2 vezes 3 ao quadrado, mais, porque eu tenho menos fora e menos dentro, fatora raiz de 8, 2 ao quadrado vezes 2. Agora vamos colocar para fora aquilo que é possível colocar do lado de fora. O que nós temos aqui então? 2 e 2, então vai ficar 4 raiz de 2 do lado de fora, menos 2 sai e encontra com o 4, fica 8 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, que é a última ali. Embaixo, 4 raiz de 2, menos 3 raiz de 2, mais 2 raiz de 2. Falta de espaço, eu vou colocar aqui para o lado, mas pode fazer para baixo. Agora junta aqui, ó, 4 mais 5, que são os positivos, 79, menos 1, então vai ficar raiz de 2 em cima. Embaixo, 4 mais 2, que são os positivos, 6, menos 3, 3 raiz de 2. Você já sabe, quando tem raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, o que vai acontecer? Vai simplificar. Como em cima não sobrou nada, tem que aparecer esse 1. Então, a resposta final do exercício vai ser 1 em cima e 3 embaixo. Então, a resposta vai ser 1/3. Agora, você precisa fazer os exercícios, porque você precisa fixar esse conteúdo. Eu vou passar os exercícios com respeito à multiplicação de radicais e com a divisão de radicais. Bons estudos. E agora, quando você for tirar foto para mandar para mim a sua tarefa feita, verifica se está bem nítida a foto, porque eu preciso verificar se você está fazendo corretamente ou não. Um grande abraço.